Olha, a Secretaria de Educação realizou hoje o Encontro Estadual de Professores Alfabetizadores do Estado do Piauí. O evento que reuniu cerca de 1.200 profissionais da educação e o Elivaldo Barbosa acompanhou esse evento e traz os detalhes. Em Teresina, o Encontro Estadual de Alfabetizadores reuniu 2.200 educadores que atuam nos 224 municípios piauienses. E participações do governo federal, do secretário de Educação, Washington Bandeira, e da primeira-dama Isabel Fonteles, coordenadora do Pacto pela Criança, programa que integra ações de saúde e educação na primeira infância. A secretária nacional de Educação Básica, Kátia Sheikard, participou do encontro, avaliou resultados do Piauí para a alfabetização de crianças na idade certa e anunciou parcerias. Esse encontro aqui é um encontro para valorizar também as potências locais, o saber, o esforço, as experiências, o que está sendo feito no chão das salas de aula. As professoras estão muito animadas e o Ministério da Educação, nessa quadra, no terceiro mandato do presidente Lula, na liderança do ministro Camilo, vem ao lado dos estados e dos municípios para a gente cumprir essa missão tão importante. No Piauí, o Programa Estadual de Alfabetização de Criança na Idade Certa chega aos 4 anos, com avanços nos indicadores municipais. No município de São Gonçalo do Gurgueia, sul do estado, a alfabetização de crianças saiu de percentual negativo e já atinge 80% do público-alvo. Esse trabalho tem sido desenvolvido com os avanços que a gente vem vendo, com as crianças que têm sido alfabetizadas e realmente alcançado esse objetivo, que é o nosso objetivo maior, que é alfabetizar as crianças na idade certa. E nesse esforço, a parceria é fundamental. Tem sido de grande importância, muito trabalho, muita dedicação, Estado, município e grande integração. O secretário de Educação promete a alfabetização plena de crianças no Piauí. Hoje, o nosso resultado de 2023 a 52% já foi o maior resultado da história, mas ainda está muito aquém, dos 100%. Agora, em 2024, conforme a nossa avaliação estadual, nós já chegamos a próximo de 60%, de novo o maior resultado da história, mas nós queremos, como eu disse, 100%, queremos o primeiro lugar do Brasil e para isso nós precisamos fortalecer essa parceria, essa colaboração. O governo do estado atua em várias frentes no esforço para alfabetizar crianças na idade certa. A primeira-dama Isabel Fonteles destacou a educação nas ações do programa Pacto pela Criança no estado do Piauí e anunciou medidas que fortalecem a alfabetização de crianças na idade certa. Na educação, nós temos 2 frentes prioritárias, que é melhorar o acesso e a qualidade da educação infantil. No acesso, nós oferecemos o kit Mobília Creche para os municípios, aumentarem o número de vagas nas creches, através da construção ou reforma de uma creche já existente e na qualidade do ensino também através da qualificação dos professores para receberem os bebês e as crianças bem pequenas nas creches. E é o PEPAIC, o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, quem faz essas formações dos professores. Já estou recebendo aqui no estúdio Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa. Vamos bater um papo sobre política? Agora. E as mudanças administrativas, a mudança, mais propriamente dita, da Prefeitura de Teresina. O prefeito Silvio Mendes já anunciou hoje quem vai ser o substituto de Sara Menezes à frente da Secretaria de Esportes. E é o vereador Zé Neto, ele já se manifestou depois desse anúncio, Isso, Aline, existia já uma informação de bastidor de que o nome do vereador seria cotado, estava cotado, houve uma certa dificuldade no lançamento, justamente porque existia algumas siglas como Progressistas e União Brasil que queriam ter mais espaço e queriam ocupar essa pasta. No entanto, o nome do vereador Zé Neto foi uma consonância entre os pares e foi efetivado hoje, inclusive com o vídeo dele aceitando o convite e falando sobre essa missão. Quero dizer que é cara teresinense, que estarei lá para trabalhar por Teresina, pelo esporte da nossa cidade, buscando recursos federais junto ao Ministério dos Esportes, aos deputados federais e estaduais de Teresina, para que a gente possa estar impulsionando o esporte da nossa cidade.
não só reformando quadras, campos de futebol, mas trazendo projetos para as comunidades, para inserir crianças, jovens, adolescentes e idosos, para que a gente possa estar praticando esporte, levando saúde e também educação para a população. Por onde eu passei, eu sempre me comprometi em trabalhar, em pensar no coletivo e em buscar soluções para resolver os problemas. E são muitos os problemas à frente dessa secretaria, hein? Porque é um momento que a concentração de esforços para tentar sanar dívidas é muito grande, mas também para ajustar os serviços principais, como é o caso da saúde, do transporte público, né, da própria segurança também. E o esporte, Aline, em Teresina tem uma potência muito forte, principalmente em relação ao futebol, que existe o estádio, que é o Lindolfo, e também Lindolfo Monteiro, assim como também ao atletismo, a esportes olímpicos, que são muito necessários desse incentivo, dessa participação do município, até do estado, de haver esse tipo de estrutura, de investimento, e a pasta precisa acarretar tudo isso. Mas com tantos problemas, em tantas áreas que são mais urgentes em serem executadas, existe sim um enxugamento em relação à Secretaria de Esporte, que necessita muito de emendas parlamentares e até possivelmente, como foi cotado, uma possível PPP, que é uma parceria público-privada, por exemplo, na reforma do estádio Lindolfo Monteiro, como está previsto para acontecer no estádio Albertão. Então, são muitas possibilidades, mas que precisam, de fato, que haja essa efetivação, essa busca mais incisiva por esses recursos. Vamos falar agora sobre impostos, né? Já está em vigor a cobrança do ICMS sobre compras internacionais, mas nem todos os estados fizeram essa adesão a essa cobrança. Só 10 estados fizeram, entre eles o Piauí. Vem aqui para a gente mostrar num painel, para explicar melhor para a nossa audiência, como é que vai funcionar, porque é a chamada taxa das blusinhas, a polêmica taxa das blusinhas. Exatamente. Vamos explicar então o que é essa taxa das blusinhas. Aline, existiu uma polêmica muito em relação a isso, por quê? Porque a taxa das blusinhas, ela foi muito referente àqueles impostos de importação internacional, principalmente a Shopee, Shai, aquelas lojas que têm a sua proveniência da China e que chegavam ao Brasil de forma mais barateada, né, de forma mais em conta para aquele consumidor. Então, o ICMS ele vale a partir de hoje em 10 estados e são alíquotas de compras internacionais, como a gente falou. E nesses 10 estados, vai deixar de ser 17%, que é o imposto sobre essa importação, para ir a 20%. E esses estados nós temos na tela quais serão eles: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Ou seja, o nosso estado está incluído em uma dessas mudanças. E o que a gente pode perceber? A justificativa dessa alteração, que foi pleiteada dentro do Congresso Nacional, é de que seria uma compensação, uma tentativa de equilíbrio em referência à alíquota internacional e de que haveria uma compensação para esses estados de outras formas, como a isenção de alguns impostos. Também existiu a agenda conforme, que faria esse equilíbrio de contas. No entanto, por meio disso, ainda assim é um incômodo. Por quê? Porque esse imposto de 20% de importação, além disso, ainda tem o ICMS. E para ficar mais claro para a população, essa blusa aqui, custaria R$60. Ela foi vendida para o Brasil por R$60. No entanto, tem o 20% de importação internacional, que já está ali incluída. Então, de R$60 já chega no Brasil a R$72. Com o ICMS a 20%, ela vai, no custo final, fora o frete, caso seja incluído nisso, ficar por R$ 82,40. Ou seja, um aumento de R$ 22,40, Aline. Foi um desconforto trazido principalmente para aquelas populações de baixa renda, para aquele consumidor de baixa renda que voltava para esse setor para poder consumir de forma adequada, ter mais roupas, inclusive outros setores, fala da blusinha, mas vende outros... São vários produtos. São outros produtos. São empresas como Shein, Shopee, AliExpress, essas empresas que já são conhecidas no mercado. Então, essa taxa ela ficaria com compras até 50%. E ela também seria incedida em relação às compras de acima de 50%. Só a taxa de imposto de importação, que é aquela que eu falei no início, que aumentaria para
60%. Mas a taxa do Estado, de 20%, se manteria da mesma forma nas duas situações. Compras até $50, né? Valor Isso. de até $50. Exatamente. Vamos explicar o que é a remessa conforme. A remessa conforme foi aquilo que eu falei anteriormente, no início, de que é uma tentativa do governo em fazer com que haja essa compensação do valor para o consumidor. Ou seja, ele reduz a alíquota de imposto de importação para empresas certificadas. Dentre elas estão a Shein, a Shopee, a AliExpress. E, além disso, ainda está previsto o desconto de $20 sobre o valor de imposto de importação. Só que esse valor ele não é tão efetivo, porque com esse aumento de 3% de 17 para 20 para esses 10 estados, abre um precedente para que os demais, os outros 16, mais o Distrito Federal, possam também falar que não vão perder na arrecadação. Então, podem migrar para esse tipo de aumento. Então, foi uma movimentação do Centrão, foi aprovado pela essa ampla base do Centrão no Senado e na Câmara Federal, e que traz alguns prejuízos políticos para o governo federal ali. Porém, também tem a justificativa de que é uma medida protecionista para proteger a economia do país, já que essas grandes empresas elas não estavam sendo cobrado pelo serviço que elas estavam prestando. Se todos os cidadãos são cobrados, a gente está falando hoje de muitos impostos, né? Então, as grandes empresas também precisam ser taxadas. Isso, foi uma medida, esse foi o principal argumento utilizado pelo Congresso, de haver um protecionismo e também um incentivo à indústria nacional, que foi colocado nessa modificação, inclusive da reforma tributária, para que fossem incentivados a continuar produzindo. Então, o setor de industrial, têxtil e dos demais setores também são muito agraciados por esse tipo de acomodação, fazendo com que haja, inclusive, uma possibilidade da diminuição de preços para esses mesmos consumidores. Mas ainda assim é polêmico, traz ali uma certa dificuldade para um setor, mas também é muito importante para fazer com que o setor interno também esteja funcional. E arrecade, né? O país acabe arrecadando. Isso, exatamente, arrecade. O estado do Piauí. Falando em estado do Piauí, Lívia Pessoa, enquanto a gente está falando de acréscimo de impostos, tem uma outra medida que também começou já a valer a partir de hoje, do governo do Piauí, para isenção de ICMS, mas essa já é nos produtos da cesta básica. Então, isenção da cobrança desse imposto sobre a circulação de mercadorias, com o objetivo de reduzir os custos de alimentos essenciais principalmente para as famílias piauienses, né? Quem vai explicar melhor é o repórter Bartolomeu Almeida. No dia 9 de janeiro deste ano, o governo do Piauí anunciou a lista de produtos da cesta básica que estarão isentos de impostos no estado, a partir desta terça-feira, dia 1º de abril. Entre eles estão arroz, aves, caprinos e ovinos, banha suína, feijão, farinha de mandioca, flocos, farinha de fubá, de milho e de arroz, fava comestível, goma e polvilho de mandioca, hortaliças, verduras e frutas frescas, ovos, sal de cozinha, leite fresco in natura e pasteurizado. Mas tem gente que desconhece a informação. Sabia não, é porque é 1º de abril? Mesmo quem já sabe da informação, ainda não sentiu no bolso o impacto da iniciativa. Não. Eu compro todo dia eu estou no supermercado. Conferir direitinho se vai estar baixando ou não. Rapaz, ainda não. Só se ainda vai baixar, né? Porque até agora os preços continuam os mesmos. Para se ter uma ideia de como ainda não se sabe o verdadeiro efeito do imposto zero sobre os produtos da cesta básica, pelo menos 4 grandes redes de supermercados de Teresina não quiseram se manifestar sobre o assunto, pois, segundo eles, precisam de mais informações para cumprirem a medida do governo. Mas, para o secretário estadual da Fazenda, o controle será feito pela concorrência de mercado, cabendo cada empresa adotar a melhor medida para atrair o cliente. A partir de hoje, as empresas, ao comprarem esses produtos, eles já terão esse custo menor. Agora, cabe a essas empresas já começarem a repassar essa redução, né,
para o consumidor, porque foi isso que o nosso governador já fez isso ao enviar uma lei no final do ano e teve o decreto 23.672 agora do 26 de março regulamentando esses produtos. O secretário confirmou a validade do decreto a partir desta terça-feira e convocou o consumidor para acompanhar os preços dos produtos com atenção nos valores praticados. Fazer até um acompanhamento disso no supermercado, né, chamar a sociedade para isso, para que a gente possa acompanhar se realmente houve a efetivação desse desconto. E a outra coisa são os órgãos de defesa do consumidor, no caso o PROCON, que eles possam, dentro das suas atribuições e limitações também, ajudarem a população do estado do Piauí nisso que foi concedido. Então chega a ser um apelo, uma convocação, né, do governo do estado junto à população mesmo para cobrar mais, porque o desconto já foi dado pelo estado, agora os empresários precisam aplicar esse desconto para que a cesta básica, os produtos que compõem essa cesta básica, cheguem com preços mais a menos para o consumidor, né? Uma medida fiscal altamente popular, Aline, necessária inclusive nesse momento, devido à alta de preços nacional e internacional que incide nos alimentos, mas que, de fato, fazer com que haja essa transição e que deve ser implementada pelos empreendedores é muito importante para o poder de compra voltar a ser efetivo para a cesta básica e para os demais alimentos que compõem ela aqui no Piauí. Lívia Pessoa, obrigada mais uma vez por ter vindo hoje trazer essas informações. Uma ótima noite para ti. Eu que agradeço, Aline, para nós. Até amanhã.